faz bem à alma falar com Deus, me satisfaz. Faz bem à alma orar a Deus, me satisfaz.
Graça e paz em nome de Jesus, amém? Um grande prazer ter vocês aqui conosco essa noite, o nosso coral, agradecer a Deus por essas duas canções. Hoje nós estamos num dia que queremos celebrar a Deus, então o nosso coral, a nossa coreografia infantil, quero mostrar aqui a nós e nos prestigiar com alguns louvores onde nós podemos celebrar a Deus por causa do nosso aniversário. Hoje a nossa igreja, ela completa 83 anos de idade. Não, na verdade, não hoje. Foi completado na última sexta-feira, dia 9 de setembro. Então, 9 de setembro de 1933 foi a organização dessa igreja. A verdade é que essa igreja já está alocada nessa região desde a década de 20. Em 23 nós temos os primeiros registros de algumas pessoas se reunindo aqui em torno do presbiterianismo independente. E então a nossa igreja, alguns anos depois, ela foi conhecida como Igreja Presbiteriana Independente Organizada. E então nós comemoramos a data de 9 de setembro de 1933 como a organização da nossa igreja local. Você sabe muito bem que a nossa igreja nacional, ela tem 113 anos de existência e nós aqui na cidade de Sertanópolis temos 83 anos. Então nós somos octogenários já aqui nesse lugar. A nossa história se confunde muito com a cidade de Sertanópolis, com a fundação dessa cidade, e nós precisamos celebrar a Deus por causa disso. Mas a verdade é que nós celebramos a marca da nossa igreja local. O que nós precisamos lembrar é que nós fazemos parte de um movimento muito maior, muito mais intenso, que é a Igreja de Jesus Cristo, e essa sim tem mais de 2.000 anos de duração, tem mais de 2.000 anos de história. Nós somos um ramo dessa igreja que tem uma denominação, presbiterianos independentes, que temos essa identidade, mas que na verdade fazemos parte da grande igreja de Jesus Cristo. Por isso eu quero louvar a Deus pela sua vida, obrigado por você ter decidido estar conosco essa noite e participar conosco desse momento todo especial, onde nós vamos agradecer a Deus, consagrar a Deus nossos dias, reconhecendo que muita coisa nós temos para agradecer, mas também temos muitos desafios a serem superados e também podemos caminhar em direção a estes. Deixe-me passar alguns avisos para vocês, que daqui a pouco as nossas crianças também vão apresentar uma coreografia. Mas, em primeiro lugar, coloque os avisos para mim, por favor. As crianças, aproveitar que elas estão aqui, vocês já podem dar um cutucãozinho no seu pai, na sua mãe, falar, olha mãe, esse aviso é para mim. Fala para sua mãe e seu pai, esse aviso é para mim. Então é para você, criança, de 4 a 10 anos, vocês terão um dia especial aqui, chamado Noite do Pijama.
Então as nossas monitoras, os nossos monitores já estão se preparando para receber vocês aqui nesse dia todo especial, que será no dia 30 de setembro, às 20 horas, aqui na nossa igreja local, tá bom? Então aqui no nosso salão nós vamos organizar brincadeiras, lanche, vai ter dinâmicas, atividades para todas as crianças de 4 a 10 anos. Como você faz para se inscrever? É o seguinte: nós queremos que as nossas crianças aprendam a ser solidárias. Então a gente queria que você, papai e mamãe, fizesse a sua inscrição e no dia trouxesse 1 quilo de alimento. Como você pode fazer isso? Pegue com a sua criança, dê para ela e diga: leve esse 1 quilo de alimento, porque é a inscrição da noite do pijama. Nós queremos, abençoar outras famílias com a nossa festividade. Então a nossa igreja vai sustentar esse evento e você, como pai, como mãe, vai sustentar algumas necessidades de irmãos carentes que vão precisar das nossas cestas básicas, ok? Então dia 30 de setembro, como que você vai fazer? No final desse culto, a Daniela já está preparada para receber a sua inscrição. É só você deixar o seu nome, o telefone, o nome do seu filho e vir no dia 30 de setembro com as dicas já preparadas, o que tem que trazer, que a Daniela vai passar tudo para você, papai e mamãe, tá bom? Então, de hoje até domingo que vem é a nossa data limite para as nossas inscrições para a noite do pijama, tá certo, criançada? Beleza? Vocês estão animados para participar? Sim, né? Então nós temos o chá da primavera também, que acontecerá no dia 24 de setembro, às 15 horas. E você pode procurar a Adriana para ainda adquirir alguns dos convites que ainda restam, tá bom? Então, por favor, ao final dessa celebração, procure a Adriana, do nosso Ministério de Louvor. Ela está ainda com alguns convites para você adquirir e também poder abençoar a vida de alguém. Quem estará conosco nesse dia, pessoal, é a Jordana. A Jordana é uma ministra na área da Palavra do Senhor, na Igreja Presbiteriana Independente de Dourados. E nós tivemos o privilégio e o prazer de conhecê-la e de poder desfrutar também de uma amizade muito legal. E ela estará conosco, então, no dia 24, trazendo a palavra para as mulheres, tá ok? No chá, dando um testemunho muito impactante da sua vida conjugal, algo precioso de Deus para a sua vida e para o seu coração, mulher. E estará conosco também nos cultos da celebração no domingo. Então, você está convidado a participar no chá mulher, adquirindo seu convite, mas se você falar: não vou poder, tem um compromisso, estará aqui conosco a Jordana também no domingo pela manhã e pela noite, tá bom? Queremos fazer 2 cultos no domingo, no dia 25, será o primeiro às 9 da manhã, na nossa escola bíblica dominical, e nós queremos fazer o segundo culto às 19h30 à noite, no nosso horário rotineiro de costume, com a ministração da palavra pela nossa irmã Jordana Katsuka, tá bom? Então você está convidado a participar. O outro aviso: nós agora estamos começando uma nova série de mensagens na terça-feira que vem. Nós estaremos falando sobre mais que vencedores. Quais são as garantias que você tem nas Escrituras que tornam você mais do que vencedor? Quais são as garantias na palavra de Deus que diz que você tem vitória sobre algumas situações? Então eu queria que você viesse na terça-feira, descobrisse isso e participasse conosco das nossas campanhas de oração. Nós entregamos os nossos cartõezinhos aqui na terça-feira e são 7 semanas para você buscar ao Senhor em prol de uma situação, de uma necessidade, de uma inquietação do seu coração, e a temática será, nesse mês de setembro, mais que vencedores, sempre às 20 horas, tá ok? E o último aviso: você pode acompanhar tudo que está acontecendo na nossa igreja, os avisos, pode acompanhar as mensagens, pode acompanhar as fotos, e você pode estar acessando o nosso site, www.ipisertanópolis.com.br, tá bom? Se você gostaria que alguém ouvisse algo que foi dito aqui essa noite, ou se você quiser rever alguma coisa que aconteceu aqui essa noite, é só você entrar no nosso site e terá lá o link para o último culto que foi transmitido pelo nosso canal no YouTube. As crianças podem subir lá, por favor, se preparando. Isso. Enquanto isso, eu gostaria de lembrar você que nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas daqui a pouquinho, depois desta celebração das crianças. E eu queria que você estivesse se preparando com isso com o seu coração. Deus tem sustentado essa obra, Deus tem realizado milagres nessa obra, e com certeza Deus vai abençoar a sua vida quando você também estiver participando dessa obra. Algum tempo atrás eu escutei uma pessoa dizendo: se você não quer que alguma coisa cresça e desenvolva, pare de alimentar. Não é verdade? Pare de alimentar alguma coisa que você não quer que cresça, e ela naturalmente morrerá. Não é assim que acontece com a obra de Deus, sabia? Se você não quiser sustentar essa causa, ela não vai morrer. Se você não quiser investir nessa causa, ela não vai parar de crescer. Sabe por quê? Porque é Deus quem sustenta a sua igreja. Ele é dono do ouro e da prata. O que a gente quer que você entenda é que você pode se tornar participante dessa causa. Você pode ser abençoado ricamente, porque a Bíblia Sagrada diz: mais bem-aventurada a coisa é dar
do que receber. Então, você sustentando ou não essa obra vai acontecer porque não é nossa, é de Deus. Mas a gente gostaria que você se tornasse participante e fosse abençoado pelo que Deus quer fazer através da sua vida e na sua vida também. E quando as coisas acontecerem, você poder dizer assim, que bom, eu também participei disso. Vamos ver agora a apresentação das nossas crianças.
dessa terra, Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz pros cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Oh! Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh! Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Quantos creem? Quantos creem? Grandes Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, grandes coisas são por vir. Deu para matar a saudade de algum tempo aí passado. Eu vi que você ficou assim, vendo e olhando como o tempo fez bem para algumas pessoas, não é verdade? Que coisa mais maravilhosa. E dizem que o tempo nos deixa mais velhos. Tem nada, deixa mais bonito, mais elegante. Que é bonito ver essas fotos aqui. E olha, eu estava pensando enquanto estava passando esse vídeo, acho que a gente poderia disponibilizar algumas das fotos, né, desses tempos mais passados assim, na nossa rede social. Então, estará disponível para você essa semana. A gente vai circular isso nas redes sociais, algumas fotos para você aí ter acesso, gravar no seu computador e guardar, porque nós tivemos aí, graças à nossa irmã Fátima, que colecionou várias fotos da nossa igreja. Ela fez 3 grandes álbuns e nós temos esses álbuns conosco agora e digitalizamos algumas fotos e vamos transmitir para você poder aproveitar e guardar e arquivar algumas das fotos dos tempos áureos, onde você era jovem aqui, onde tinha cabelo, onde tinha alguns quilos a menos, e você vai poder guardar essa foto aí também. Pessoal, 83 anos, passaram-se muito tempo desde que isso aconteceu,
mas muitas pessoas que estão aqui entre nós tiveram a oportunidade de ter ou familiares que são fundadores dessa igreja, ou são as próprias pessoas que estiveram presentes em uma etapa dessa fundação também e tiveram o privilégio de participar de vários momentos. Eu quero orar pela nossa igreja, eu quero clamar a Deus e agradecer a Deus por os 83 anos de história. Vocês viram aí os pastores que estiveram pastores aqui. Nós sempre usamos essa palavra, nós estamos pastores da igreja, nós não somos pastores da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, nós estamos, e Deus nos chama para um ministério específico, por um tempo específico, e vocês tiveram aqui alguns pastores que eu conheço de nome, e tive o privilégio de conhecer também, como o pastor Ezequiel, o pastor Zambissa, o pastor Vander Gleison, o pastor Francisco, o pastor João que está aqui conosco, e agora nós também estamos aqui. Então, nós temos o privilégio de ver esses ciclos acontecendo e Deus fazendo coisas maravilhosas na nossa igreja. Sermos gratos a Deus e continuarmos orando para que as coisas grandes que Deus ainda quer fazer, possa realizar no nosso meio. Eu quero convidar você nesse momento a abaixar sua cabeça. Eu quero convidar o nosso conselho que vem aqui à frente, por favor, e os presbíteros em disponibilidade, o Walterlan, o presbítero Walterlan e também o seu Romeu Galbiati. Fica aqui à frente conosco, vamos continuar sentados mesmo e os nossos presbíteros vêm aqui à frente. E nós vamos orar pelos nossos irmãos que fazem parte aí também deste conselho, fazem parte da história dessa igreja, o seu Romeu e o seu Walterlan, de uma história mais longínqua, é verdade, e que também fazem parte da história da nossa igreja. E nós vamos agradecer a Deus pela história da nossa igreja e pedir a Deus que Deus abençoe. Eu quero convidar a dona Cleusa. Cadê a dona Cleusa? Sexta-feira nós tivemos, vem aqui, dona Cleusa, fazendo um favor aqui à frente, nós vamos orar. Nós tivemos um tempo de oração aqui na sexta-feira e nós sentimos muita presença de Deus e do Espírito Santo falando ao nosso coração a respeito de algumas coisas para a nossa igreja local. E eu queria que a dona Cleusa, como líder do Ministério de Intercessão, estivesse orando pela nossa igreja. E aqui estão os presbíteros, irmãos, representando, porque são vocês que os elegeram, é a igreja que os elegeu. Portanto, nós vamos orar para que Deus abençoe e cuide de nós, para que Deus nos dê visão, sabedoria, orientação, nos guardando na presença do Senhor. Estenda a sua mão para cá. Dona Cleusa, faça essa oração pela nossa igreja, pelo nosso conselho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Pai querido, nós te agradecemos, Deus, por esse dia, Pai, que nós podemos, Senhor, estar aqui, ó Deus querido, na Tua casa, com o nosso coração, Senhor, alegre, Pai querido, diante da Tua presença, Senhor, por nós estarmos, Senhor, aqui, ó Deus, comemorando, Deus querido, por mais um ano, Senhor, de vida e de existência, Senhor, da Tua igreja, Pai. Pai amado, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor, Deus querido, abençoaste, ó Pai. O Senhor abençoaste, Senhor, todos os pastores, todos os membros, ó Deus querido, que já estiveram, ó Deus, que já passaram, ó Deus querido, por aqui, Deus querido, por esta igreja, Pai. Pai querido, muito obrigada, Senhor. Nós louvamos, Senhor, e agradecemos também, Senhor, pela vida, Senhor, do pastor Denis, pela vida do pastor João, pela sua família, Senhor. Te louvamos e te agradecemos pelo conselho, Pai. Pai amado, muito obrigada, Senhor, por cada vida, Senhor. Por cada vida, ó Deus querido, que o Senhor escolheste, ó Pai querido. Que o Senhor colocaste, ó Deus querido, aqui nesta igreja, Senhor. Para estar, ó Deus querido, conduzindo, Senhor, as suas ovelhas, Pai. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando, Senhor, poderosamente, ó Deus. Esteja abençoando, Senhor, a cada membro, ó Pai. Esteja abençoando a cada liderança, Senhor. Esteja abençoando, Senhor, a cada um, Senhor, visitante, Senhor, novos convertidos, Senhor. Pai querido, glorificado, Senhor, é Teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, grandemente, ó Pai. Que nós estamos, Deus querido, com o nosso coração alegre, Senhor. Para que nós fomos, Senhor, a cada um de nós, ó Pai, alcançado pelo Senhor, ó Pai, aqui nesta igreja, Senhor. Louvado seja o Pai, louvado seja o Filho e louvado seja o Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, irmãos. Pode se assentar. Como conselho dessa igreja, nós recebemos a sua intercessão. Como presbíteros dessa igreja, nós recebemos as suas orações para que Deus continue sustentando essa obra com visão, orientação e unção. Convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente, por favor. E nós vamos, nesse momento, ter a oportunidade de devolver nossos dízimos e ofertas, como já foi explicado sobre isso. E como nós já falamos,
você vai fazer da seguinte maneira. Aqui à frente nós temos as nossas urnas e você tem aí no seu banco alguns envelopes, onde você pode colocar o valor escrito, onde você pode colocar o valor e o seu nome, onde você pode colocar só o valor. Você fica à vontade na sua forma de contribuição, mas faça isso com muita alegria, faça isso com muita gratidão, sabendo que é para o Senhor que você faz isso. Já que nós ficamos bastante tempo sentados, irmãos, desde o início da nossa celebração, eu queria que você estivesse muito entusiasmado e muito empolgado para celebrar ao Senhor com alegria, com motivação, como Ele merece aqui essa noite. Portanto, fique em pé, cumprimente pelo menos 30 pessoas perto de você, abençoe a vida da sua pessoa que está perto de você e vamos celebrar ao Senhor com alegria essa noite nesse lugar. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam e abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, Pra dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno.
se entrega totalmente ao Rei dos Reis. Aleluia, é isso que nós queremos fazer, Senhor. Queremos nos entregar totalmente a Ti, Pai, nessa hora, e queremos que o Seu reino se estabeleça na nossa vida, amém? Reina, Senhor, com poder na nossa casa, na nossa vida, nesta igreja, em nome de Jesus, amém? Aleluia. As palmas. É dia de festa, meu querido. É dia de alegria, meu irmão. É tempo de celebrar aquele que venceu por nós, o dono dessa igreja, o dono das nossas vidas. Aleluia.
vitória está no Senhor, amém? Aleluia. Aleluia. Amém. Ainda em pé, as crianças de 3 a 8 anos venham aqui à frente. Nós vamos continuar celebrando ao Senhor, mas quero convidar as crianças de 3 a 8 anos, junto com os facilitadores aqui à frente. E nós vamos abençoá-las para que elas tenham um tempo de ministração na salinha, enquanto nós vamos adorar ao Senhor com essa última canção que diz que a vitória está no Senhor. E essa é a certeza que nós temos aqui nesse lugar. Crianças de 3 a 8 anos, podem vir aqui à frente. Nós vamos orar por vocês. Senhor, nós agradecemos a Ti pelos nossos pequeninos. Te agradecemos ao Senhor por esse momento de ministração, pelo nosso ministério infantil, pelas pessoas que o Senhor tem despertado a trabalhar nesse lugar, que tem dedicado o seu coração para cuidar dos nossos filhos, e que o Senhor possa abençoar para que esse ministério cresça, se desenvolva e cada dia manifeste a sua glória na vida dos pequeninos. Usa esse momento, Pai, de ministração em cada coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero convidar você a continuar adorando ao Pai, amém? Nós não estamos aqui apenas para cantar, mas estamos aqui para declarar o quanto Ele é bom e o quanto Ele é maravilhoso na nossa vida. É para isso que nós estamos aqui, é para bendizer o Seu nome, declarar a Ele toda a honra e toda a glória que Ele merece, porque Ele conquistou tudo por nós naquela cruz. E se não fosse por aquele momento, se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui agora, celebrando o Seu nome. Então essa é a razão da nossa alegria, porque a vitória vem do Senhor, amém? Aleluia, Pai. Sempre estás por nós lutando,
Aleluia. Jesus foi crucificado, Aleluia. para o túmulo levado. Aleluia. Mas a morte foi vencida. Foi Diga bem vencida. alto, pois só Ele é vencedor. Rendemos a Ti a nossa adoração. Aleluia, Senhor. Aleluia. Tu és vencedor. Tu és vencedor. Aleluia. Meu Jesus venceu o mundo. Todo orgulho cairá, fortalezas desabarão. A vitória está em Ti. És vencedor, és vencedor. Todo orgulho cairá, fortalezas desabarão. A vitória está em Ti. És vencedor, és vencedor. Todo orgulho cairá, fortalezas desabarão. A vitória está em Ti. És vencedor, és vencedor. Todo orgulho cairá, fortalezas desabarão. A vitória está em Ti. És vencedor, és vencedor. Todo orgulho cairá, fortalezas desabarão. A vitória está em Ti. És vencedor, és vencedor. Todo orgulho cairá, fortalezas desabarão. A vitória está em Ti. És vencedor, és Eu quero fazer uma coisa com você aqui essa noite. Nós vamos cantar novamente essa parte, mas nós vamos cantar em duas formas distintas. Nós vamos, em primeira forma, nós vamos cantar pelas nossas vidas. Eu não sei quais são as barreiras que têm se levantado contra o seu coração. Eu não sei quais são as fortalezas que têm dominado a sua vida. Quais são as estruturas de poder que têm dominado a sua história, feito de você um escravo, feito de você um perdedor, feito de você uma pessoa que só olha para baixo e não consegue contemplar a graça, o poder e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Eu não sei quais são as muralhas que foram construídas em torno do seu passado, em torno das suas lutas, em torno dos seus fracassos pessoais. Eu quero nesse momento orar com você para que as barreiras que estão na sua vida caiam por terra. Barreiras que sejam profissionais, emocionais, sentimentais, barreiras espirituais. Enquanto todo mundo está cantando, você está dizendo: eu não sinto a presença de Deus nesse lugar, eu não sinto a presença de Deus no meu coração. Barreiras financeiras, barreiras de ordem de psicológico, barreiras de ordem do passado, de condenação, de pecado. Nós vamos orar por nós agora. Nós vamos declarar isso para as nossas vidas, que todo orgulho, mas nós vamos mudar agora, que todo muro cairá, toda fortaleza desabará. Nós vamos declarar isso: todo muro cairá, fortalezas desabarão, porque Ele é vencedor. E eu quero que você se aproprie disso nessa noite, para que a sua segunda-feira seja diferente, para que a sua semana seja diferente, e você se aproprie da vitória que há em Cristo, que Jesus já deu e já concedeu por você na cruz do Calvário, para você não continuar vivendo nas dores do passado e nem continuar vivendo na miséria espiritual. Deus tem mais para a sua vida, Deus tem mais no seu coração. E se você crê nisso, erga uma das suas mãos e diga assim: Senhor, todo orgulho vai cair, todo muro cairá, toda fortaleza desabará na minha vida, na minha história, na minha família. Todo problema que está dominando a minha história, todo passado, toda maldição que está sendo construída na minha história vai cair, todo muro cairá. Todo muro cairá, fortalezas desabarão, a vitória está. Você crê nisso? Grite mais alto, dizendo que caiu essa noite, todo muro cairá. Todo muro cairá. Senhor, nós profetizamos que na nossa vida as barreiras
barreiras estão caindo, que na nossa vida as barreiras estão sendo destruídas. És vencedor, és vencedor. Todo muro cairá, fortalezas desabarão. Caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Aleluia. És vencedor. Todo muro cairá, fortalezas desabarão, a vitória está em ti. És vencedor, és vencedor. Todo muro cairá, fortalezas desabarão, a vitória está em ti. És vencedor, és vencedor. Aleluia. Aleluia. Mas não acabou ainda não, irmão. Não acabou ainda não. Não desanima aí não. Tem mais coisa de Deus para a sua vida essa noite. Você orou por você, mas a Bíblia Sagrada diz que o nosso irmão Josué, ele estava rodeando a cidade de Jericó. Ele rodeou uma vez, rodeou 2 vezes, rodeou 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e na 7ª vez Deus pediu para que eles fizessem muito barulho, para que todos os muros caíssem por terra. Eu não sei se você ama essa igreja local, eu não sei se você ama o lugar onde você tem sido alimentado pela palavra, onde os seus filhos têm sido cuidados, pastoreados e fortalecidos na fé. Eu não sei se você ama esse lugar, mas essa é a hora de a gente orar pela nossa igreja. É hora de a gente dizer que todo muro cairá, que toda fortaleza desabará. Quais são as fortalezas que dominam a nossa cidade? Quais são as fortalezas que se impõem na nossa comunidade para que ela não experimente o melhor de Deus? Irmãos, nós ficamos felizes por ver você aqui essa noite. Nós ficamos felizes por ver essa igreja. Nós ficamos felizes por 83 anos de história. Mas nós entendemos que isso não é o final. Isso é só o começo do que Deus quer fazer no nosso meio. Isso é só o começo do que Deus quer fazer nessa cidade. Por isso nós precisamos nos apropriar dessa verdade e dizer: Senhor, o que está impedindo a nossa igreja de avançar, de conquistar almas, vidas e corações para que reconheçam que o Senhor é verdadeiro Salvador? O que é que está dominando a nossa cidade? O que é que está dominando as nossas famílias, para que nós possamos como igreja fazer a diferença? Por isso eu quero convidar você a orar pela sua igreja nesse momento, e nós vamos declarar depois que todo o muro cairá também, toda fortaleza desabará nesse lugar. Senhor, a nossa igreja é sua. Ela é nossa porque nós congregamos aqui, mas é tua por domínio e por autoridade. Senhor, ela é nossa porque aqui nós ficamos à vontade, porque aqui nós temos comunhão, mas é tua porque o Senhor é soberano e o dominador de todas as coisas. E nós, ó Deus, declaramos aqui nesse lugar a nossa dependência do Senhor, e que todo muro que tem sido estabelecido nesse lugar, o muro da religiosidade, o muro da frieza, o muro da maldição, todo muro que tem sido estabelecido, seja cancelado em nome de Jesus Cristo, seja derrubado pelo poder do nome de Jesus Cristo, o nome que tem toda a autoridade, todo o poder, toda a glória. E por isso, Senhor, nós colocamos a nossa vida essa noite para declarar que as muralhas desta igreja estão caindo em nome de Jesus, que as fortalezas desta igreja estão caindo em nome de Jesus, e que nós viveremos o melhor do Senhor para essa terra, porque nós estamos indo na vitória daquele que está em nós, Jesus Cristo nosso Senhor. Senhor, seja honrado, seja glorificado, mas derruba, Senhor, os muros. Nós rodeamos essa cidade, nós rodeamos as nossas casas, nós rodeamos, ó Deus, cada bairro desse lugar agora com a nossa oração, dizendo que os muros estão caindo, e que todo muro cairá, e toda fortaleza desabará ao ouvir o nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Nós declaramos: Jesus, 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 Tu é a vitória, Tu é a força, Teu é o poder, e toda a barreira está destruída em nome de Jesus. E vamos declarar isso, irmãos: todo orgulho cairá, todo muro cairá, todas as fortalezas desabarão diante do nome de Jesus. Eu creio nisso, Pai. Eu creio junto com os meus irmãos, Pai, que o Senhor vai fazer algo em nosso meio. Aleluia.
Glória a Deus. Amém. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Pode se assentar, por favor, nesse momento. Eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor essa noite, bem brevemente, porque eu creio que Deus queria fazer algo, ou quer fazer algo conosco, através do nosso posicionamento espiritual, irmãos. Essa foi uma certeza que Deus trouxe no meu coração, voltando dessa viagem, que nós precisamos aprender a nos posicionar espiritualmente, no que diz respeito à nossa casa, no que diz respeito à nossa família, no que diz respeito à nossa fé. Como igreja nós temos o dever e a obrigação de nos posicionar espiritualmente. Jesus disse em Mateus capítulo 16, que Ele edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E outra, Ele disse que as chaves do reino dos céus, Ele estaria dando à igreja, e estaria dando à igreja a autoridade de ligar na terra e desligar na terra. Ou seja, nós temos um posicionamento diante de Deus, e uma tarefa para a gente cumprir diante da presença do Senhor. Como igreja, eu quero convidar você a sair da condição de passividade, para entrar como protagonista da história, do que Deus quer fazer. Deus não faz a sua história construir com apenas um homem. Deus não faz a sua história ser construída apenas com um grupo de pessoas. Ele faz com uma coletividade, e Ele quer convidar você para fazer parte disso. Por isso eu não sei o que você tem vivido na sua vida, na sua história, no seu coração, mas a verdade é que nós precisamos aprender a nos posicionar espiritualmente, com a chave que Deus nos deu de autoridade como igreja de Jesus Cristo, para a gente poder avançar mais no reino e fazer mais para a glória do Senhor. Hoje o que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar com você é esse tema, e eu quero compartilhar com você atitudes em tempos de celebração, porque nós estamos celebrando, é verdade, estamos alegres aqui nesse lugar por poder celebrar o aniversário da nossa comunidade local. Porém, existem algumas atitudes que têm que ficar bem conscientes na nossa mente e também no nosso coração, para que a gente não incorra no erro de passar por uma festa inadvertidamente, de passarmos por uma celebração sem perceber o real motivo pelo qual estamos celebrando e sem também notar o que isso implica na nossa história e também até em relação à nossa igreja. E o texto que eu convido você a ler comigo, e se quiser acompanhar no telão, está em 1 de Samuel, capítulo 7, no versículo 7 até o 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versos 7 até o 12. Existem algumas orientações desse texto ao nosso coração essa noite. Diz assim: quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, ou Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo dos filisteus e disseram a Samuel: não pare de clamar ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor então lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus então se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em total pânico. Então foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, destruindo-os também pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem. Ele deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Apenas note no versículo 9: então Samuel pegou um cordeiro. Então Samuel pegou uma pedra. Interessante notar esse texto, porque esse texto mostra Jesus presente. Esse texto é do Antigo Testamento. É óbvio que Jesus nasceria de uma maneira especial pela Virgem Maria, seria concebido através da Virgem Maria, seria concebido de uma maneira especial muitos anos depois. Mas esse texto nos mostra e aponta para Jesus. Aliás, toda a Bíblia Sagrada, ela aponta para Jesus. Todo o texto do Antigo Testamento, ele faz uma sinalização de quem é Jesus, de qual seria a obra de Jesus e o que Jesus tem como autoridade de realizar. E esse texto não é diferente. O que está acontecendo nessa história é o seguinte: os filisteus, eles são um povo inimigo de Deus.
Os filisteus eram aquele povo que combatia quando Israel estava no melhor momento da sua história, quando Israel estava frutífero, principalmente quando eles estavam no momento de colheita. Os filisteus vinham para atacar então as suas colheitas, para roubar as propriedades e os bens de Israel. Então o filisteu sempre foi um povo fronteiriço, perto de Israel, para ser inimigo e destruir Israel. Nesse exato, o Samuel, ele é o juiz, o sacerdote, e o Samuel o profeta de Israel. Templo de Jerusalém construído, e nós não tínhamos aqui o lugar do sacrifício simplesmente. Então o Samuel, ele ocupa esse cargo de sacerdote, ele ocupa o seu cargo então de profeta, ele ocupa o seu cargo de... Essas três coisas que Jesus ocupou durante a sua estada conosco aqui na... Agora, preste bem atenção, está nesse momento, o povo olha-o como líder, enxerga-o como autoridade espiritual sobre eles, e vai até Samuel e diz assim: os filisteus estão contra nós, a coisa não está ficando boa para o nosso... É provável que nós percamos essa batalha, portanto, por nós. Você, como o nosso líder espiritual, não cesse de buscar ao Senhor em nosso favor. Você, como nosso líder espiritual, feito. Palavra-chave desse texto. Quando o povo vai procurar o Samuel, eles não reconhecem que Samuel tem o poder. Eles não reconhecem que o Samuel tem toda a autoridade. Eles não reconhecem que o Samuel é assim, que Samuel sabe o que deve ser feito. Por isso, irmãos, nenhum problema com os nossos líderes espirituais. Nenhum problema em irmos até os nossos líderes espirituais, tirar conclusões, fazer aconselhamentos, pedir orações, clamar por intercessões. Desde que nós saibamos que quando vamos a um líder espiritual, nós estamos dizendo para eles: nós estamos indo até você porque imaginamos que você sabe o que você deve fazer. Você não é a fonte da nossa solução de problemas. Você não é a fonte da resolução de todos os nossos conflitos. Mas você provavelmente sabe o que deve fazer. E Samuel... Graças a Deus, Samuel sabia o que deveria ser feito. E quando Samuel, ele é incumbido dessa responsabilidade de sustentar um povo, todo um povo, através de uma situação de conflito, através de uma situação de caos, o Samuel sabe exatamente o que ele tem que fazer. Então, em primeiro lugar, ele pega um cordeiro. Interessante notar isso, não é? O Samuel, em primeiro lugar, quando ele é incumbido de uma tamanha responsabilidade, de interceder e orar pelo povo que está em conflito, ele toma um cordeiro. O texto é bem claro: pegando Samuel um cordeiro. E o texto mostra quem é esse cordeiro. Por isso que Jesus está presente nesse texto. O texto de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Samuel pega um cordeiro, ainda não desmamado, Samuel está prefigurando ali a presença de Jesus. Ele está apontando para Jesus Cristo de Nazaré. Porque se você olhar para o contexto do texto, você vai perceber que aquele povo estava em pecado. Aquele povo estava andando em desobediência ao Senhor. Se você pegar desde o versículo 1, e nós não temos tempo para apresentar todo esse texto, mas se você pegar desde o versículo 1, o povo vai a Samuel e diz: Samuel, a gente precisa mais de Deus. E o Samuel diz: ah é? Vocês querem mais de Deus? Então preparem-se para passar pelo processo de purificação. Preparem-se para passar pelo processo de santificação. Tirem de dentro de vocês os ídolos. Tirem de dentro de vocês as coisas que tomam a prioridade. Tirem do meio de vocês as coisas que vocês se apegam humanamente. Tiram do meio de vocês todo o princípio de contaminação espiritual. Separem-se para Deus, consagrem-se para Deus. E a Bíblia diz que durante um dia eles jejuaram na presença do Senhor e ficaram aguardando para que Deus então trouxesse sobre a vida deles o perdão dos seus pecados. Mas não deu tempo de nenhuma palavra vir. A guerra estourou. E diante de uma situação como essa, o Samuel toma a iniciativa. E ele diz: Deus ainda não perdoou esse povo pelo pecado que eles cometeram. E eles estão indo para a zona de combate. Eles estão indo vulneráveis à zona de conflito. Eles estão indo fragilizados para o lugar do caos. Então, deixe-me tomar um cordeiro, derramar o sangue do cordeiro, para que eles então recebam da parte de Deus a proteção, recebam da parte de Deus o perdão e recebam da parte de Deus a graça, para que possam ir
e voltarem no cuidado e na provisão de Deus, no perdão de Deus. Irmãos, o que nos lembra o sangue do Cordeiro? O sangue do Cordeiro nos lembra do Egito, quando Deus disse, depois de 9 pragas, e falou para o povo de Israel: vocês se preparem, usem o sangue de um cordeiro, passem nas batentes da porta, para que quando o anjo da morte passar, ele passe sobre a casa de vocês e vocês não sejam afetados. Portanto, o cordeiro que derrama o sangue é o Cordeiro Jesus Cristo, que morre na cruz do Calvário para nos oferecer a vitória que temos nele. Então toda vitória, irmãos, começa com o Cordeiro. Toda vitória começa com o Cordeiro sacrificado. Não é a nossa estratégia, não é a nossa capacidade pessoal, não é a nossa condição de fundamentar as nossas iniciativas, não é a nossa habilidade, não é a nossa proeminência, não é a nossa vaidade, não é a nossa estrutura. Toda vitória começa com o cordeiro sacrificado. Israel vence os filisteus, mas vence os filisteus já com o cordeiro sacrificado, muito antes da guerra chegar. O que eu entendo disso é que não é você, não é a sua estratégia, não são as suas boas obras, não é o seu bom princípio, não são os seus bons valores, não é a sua boa ética, não é a sua boa administração que vai conduzir você a um lugar de vitória. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, moído por nós naquela cruz do Calvário, que oferece para você e para mim a oportunidade de recebermos a vitória antes de chegarmos naquele lugar. Irmãos, isso é maravilhoso. Não sei se você entende isso, mas enquanto o povo está descendo para a guerra, sem pegar nenhum armamento, enquanto o povo está descendo para a guerra, sem tomar nenhuma lança em suas mãos, eles já desciam vitoriosos. Sabe por quê? Porque o cordeiro já estava morto no altar do sacrifício, e portanto eles poderiam descer vitoriosos. A igreja presbiteriana independente de Sertanópolis, ela não caminha em triunfo porque ela é presbiteriana, ela não caminha em vitória porque ela é independente, e ela não caminha em vitória porque ela tem bons líderes, ela caminha em vitória porque ela é fundamentada no Cordeiro que foi morto na cruz do Calvário por nós, que derramou seu sangue precioso por nós. Por isso, quando entramos nessa cidade, quando pisamos nesses bairros, quando falamos do Evangelho de Jesus, quando enfrentamos as nossas lutas, já enfrentamos como vencedores, porque o Cordeiro já morreu e já nos deu a vitória como Israel. Irmãos, essa é uma revelação de Deus para os nossos corações tão fantástica, tão maravilhosa, que a palavra de Deus mesmo nos garante isso em Colossenses capítulo 2, versículo de número 15. Que Jesus já triunfou contra os principados e as potestades, expondo-os à vergonha naquela cruz do Calvário. Sabe como Jesus venceu? Pela morte. Sabe como Jesus venceu? Através do sacrifício. O cordeiro morto é a vitória do povo. Vou repetir, o cordeiro morto é a vitória do povo. A nossa fundamentação como igreja não está no nosso compêndio doutrinário. A nossa fundamentação como igreja não está na nossa capacidade de assimilar regras. A nossa fundamentação como igreja não está nos ministérios que aqui acontecem. A nossa fundamentação como igreja está no sangue do cordeiro que foi derramado por nós e que nos faz mais que vencedores. Agora, sabe por quê a gente não tem vencido tanto? Sabe por quê a gente não tem vencido tanto? E aqui me perdoe, deixe-me fazer um parênteses, para que você não entenda isso como uma mensagem triunfalista. Irmãos, quando eu falo em vencer, eu estou falando das coisas que Jesus já conquistou por nós na cruz do Calvário e que nós temos acesso a elas. Não significa que você nunca vai bater uma enfermidade, não significa que você nunca vai ter uma crise financeira, não significa que você nunca vai passar por uma perda angustiante, não significa nada disso. Quando eu falo de vitória, eu falo também de vitória no ambiente espiritual, onde nós temos acesso. E sabe por que a gente não vive uma vida vitoriosa como crente? Porque a gente está pautado no homem e não em Deus. Sabe por que a gente não vive uma vida vitoriosa como discípulos de Jesus? Porque a gente está baseado em doutrinas humanas e não no sangue do Cordeiro. Sabe por que a gente não vence mais como marido? Sabe por que você não vence mais como esposa, como família? Porque muitas vezes a sua vida ela é organizada em torno do seu patrimônio, ela é organizada em torno da sua estrutura social, ela é organizada em torno das suas habilidades, em torno do seu caráter pessoal e não em torno do Cordeiro que foi sacrificado.
A gente não vence mais porque a gente desce do monte para a batalha sem se apropriar da vitória que o Cordeiro já ofereceu para nós. E como igreja, por que a gente não avança mais? Porque como igreja, os nossos bancos ao nosso lado, não tem uma outra pessoa para celebrar conosco. Não, irmãos, não é para ser populoso. Não, irmãos, não é para ter holofote. Não, irmãos, não é para sermos grandes na cidade de Sertanópolis e ter voz na cidade. Não, irmãos, é para que mais pessoas saiam do inferno, para que mais pessoas saiam do império das trevas e atendam ao chamado de Cristo para o reino dos céus. Não é, irmãos, para termos holofotes, não é para envaidecer uma liderança. Ter pessoas ao lado de você nessa celebração é sinal de que o reino de Deus está sendo expandido e que o reino das trevas está sendo derrotado. Essa é a certeza. Então por quê? Por quê? Como igreja a gente não avança mais? Por que como igreja a gente não caminha mais? Por que a gente tem que ficar preso? Por que a gente tem que ficar prostrado? Porque muitas vezes a gente está participando de uma coisa humana. Nós estamos participando de um reino físico. Nós estamos participando de uma estrutura humana e esquecemos de nos apropriar da realidade espiritual, porque a igreja só é igreja pelo sangue do Cordeiro. Foi Ele que disse: eu edificarei a minha igreja, e a sua edificação começou na cruz do Calvário. Quando o Cordeiro morreu por nós, a sua igreja já entrou triunfante na terra. Irmãos, nós não estamos lutando para sermos vencedores, irmãos. Irmãos, nós não estamos lutando para sermos vencedores. Jesus disse que a sua igreja já é vencedora, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então o que nós estamos fazendo tímidos? O que nós estamos fazendo acanhados? Sendo que a gente não precisa lutar por uma vitória, porque se fôssemos lutar por uma vitória não seria do reino, seria nossa. Se fosse pela nossa força, não seria de Jesus, seria nossa. Mas é por isso que Jesus disse: a minha igreja vai avançar. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque o sangue do Cordeiro vai dar vitória para o seu povo. Inclusive em Apocalipse tem um texto maravilhoso que diz isso. Apocalipse diz assim: e eis que estarão ali aqueles que são vitoriosos e que venceram pelo sangue do Cordeiro. Sabe quem vai estar lá naquele dia? A igreja vitoriosa. Irmãos, nesse mundo que vivemos, já tem um derrotado e já tem um vencedor. O derrotado é Satanás e o vencedor é Jesus Cristo de Nazaré. Nós não estamos lutando contra um reino que está em expansão. Nós estamos lutando contra um reino que já é derrotado. E como igreja nós somos derrotados quando nós nos apropriamos das coisas humanas e esquecemos de nos apegar às verdades divinas. É o sangue do Cordeiro, irmãos. É o sangue do Cordeiro que dá vitória à igreja. Não é o pastor, não é a estrutura, não é a nova organização. É o sangue do Cordeiro que dá vitória para cada um de nós. Mas olha que interessante. Olha aí você, Vectra, placa AJV 8269, está com o alarme disparado, provavelmente, tá? Vai lá buscar. Onde que eu vejo o Jesus presente nessa história? No Cordeiro. Mas também eu vejo Jesus presente nessa história na pedra. O Cordeiro, mas também Jesus presente na pedra. Por que eu sei que Jesus está presente na pedra? Como eu sei disso? Olha lá. O texto diz assim, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 7. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Jesus é a pedra, irmãos. Jesus é a pedra. E a gente precisa entender isso. Existe uma doutrina entre nós, existe uma doutrina entre os cristãos, de que seria Pedro a pedra fundamental. De que seria Pedro, então, o primeiro papa da igreja. Se você olhar o texto de Mateus capítulo 16, e notar lá no versículo de número 18, Jesus vai dizer assim para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E todo mundo diz: olha, foi Pedro, o primeiro líder da igreja. Deus usa pedra humana para edificar a sua igreja. Irmãos, isso é um erro. Jesus não depende de pedras humanas para edificar a sua igreja. Jesus que é a pedra angular. Como eu sei disso? Porque quando Jesus fala: Pedro, tu és Petrós. Tu és Petrós. Petrós significa lasca de pedra. Sabe um pedacinho de pedra? É um pedregulho. Então Pedro, quando Jesus fala em Mateus 16, tu és um pedregulhozinho, pequenininho, mas sobre esta Petra, Petrós, Petra,
Petra é rocha, é uma pedra grande, firme, sólida. E olha que interessante, Jesus olha para ele e diz: Pedro, tu és Petrós, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus não estava falando que o Pedro era a fundamentação da igreja. Jesus não estava falando que o Pedro era a pedra de edificação da igreja. Sabe por quê? Olha um pouquinho mais para frente, a partir do versículo 20, Jesus começa a falar sobre a sua crucificação. O Pedro fala assim: não, Jesus, não faça isso contigo. A gente quer vitória, a gente não quer morte. E Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, afasta-te de mim, Satanás, porque tu és para mim o quê? Pedra de tropeço. Como Pedro pode ser a pedra fundamental da igreja, se ele é a pedra de tropeço 2 versículos depois, irmãos? Como Pedro pode ser o primeiro líder da igreja, no qual toda a igreja foi estruturada, se ele é a pedra de tropeço diante da confissão de Jesus? Irmãos, a igreja não é fundamentada em pedras humanas. Nós passamos a ser pedras vivas depois que somos colocados no alicerce, é Jesus Cristo. Se essa igreja tem 83 anos, não é porque um dia fizeram um lançamento da pedra fundamental. A pedra fundamental é Jesus Cristo, que já foi moído no Calvário 2000 anos atrás. É lá que está a nossa confiança. 83 anos de igreja local mostra que muitas pedras vivas participaram dessa história, mas sobre uma pedra, a pedra angular, que é Jesus Cristo de Nazaré, que sustenta a sua igreja, que sustenta a nossa história. Portanto, hoje, quando pisamos esse lugar, nós não olhamos para grandes homens, nós olhamos para grande Deus. É Ele que fez essa igreja, é Ele que sustentou essa obra. Muitas pedras vivas tiveram participações esplêndidas, porém a pedra continua sendo Jesus. Muitos pastores passaram por aqui e fizeram trabalhos fenomenais, mas a pedra continua sendo Jesus. Muitos ministérios desempenharam e desempenham ações estrondosas, mas a pedra continua sendo Jesus. E se essa igreja precisa e quer crescer, ela precisa entender que a sua fundamentação está em Cristo Jesus de Nazaré. Ele é a pedra angular, que edifica a nossa fé e edifica os nossos sonhos. É Ele que faz a obra. Portanto, irmãos, como igreja pequena, como igreja ruralizada, como igreja do interior, eu sei que muitas pessoas olham para a parede e falam: eu coloquei aquele tijolo. Olham para o banco e dizem: eu participei comprando o meu banco. Olha para a luz e diz: eu lembro quando eu comprei as canaletas. E outras olham para a história da igreja e dizem: eu tenho muito, porque eu participei ativamente dessa igreja. Tudo bem, obrigado pela sua participação, mas nós entendemos que a nossa vida e a nossa igreja é fundamentada não em tijolos ou em construção, mas na pedra fundamental que é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que sustenta essa obra, é Ele que sustenta essa história. Por isso eu digo para você que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, não podem. Portanto, a nossa luta não é uma luta desigual, irmãos. Aliás, é uma luta desigual, não é uma luta entre iguais. Uma queda de braço entre Jesus e Satanás para ver quem vai dominar essa cidade. É uma queda de braço entre Jesus e Satanás para ver quem é mais forte. Não existe isso no mundo espiritual. Jesus já venceu, o diabo já foi derrotado. O que está acontecendo conosco então? Ainda não entendemos isso. Ainda não entendemos isso. Fazemos das nossas celebrações, fazemos da palavra igreja uma estrutura humana, e esquecemos de nos apropriar dessa verdade eterna, de que ela já é vitoriosa. E se ela já é vitoriosa, irmãos, nós podemos andar com graça, misericórdia e poder nessa cidade. E eu quero convidar você, desafiar você a fazer história aqui nesse lugar. Não comprando cadeira e nem colocando tijolo, mas ganhando almas para Jesus. Porque é isso que faz a diferença numa vida que serve no reino de Deus. Porque quando você chegar lá no céu, Deus não vai perguntar quantas janelas você pôs, quantos bancos você comprou, ou quanto de oferta você deu na igreja. Jesus vai perguntar quantas almas você trouxe. Quantas vidas você já trouxe no altar aqui, meu irmão? Quantas pessoas você já carregou a esse lugar para reconhecer que Jesus é Salvador e Senhor? Quantas almas você vai apresentar naquele dia? Jesus não vai perguntar se eu fui pastor. Jesus não vai perguntar se eu administrei corretamente os dízimos. Jesus não vai perguntar se eu dei corretamente o meu dízimo. Jesus vai perguntar quantas pessoas você abraçou, quantas pessoas você falou do Evangelho e quantas dessas foram tocadas pelo meu amor através da sua vida. É isso, irmãos. Jesus é a pedra. O resto, eu ainda não sei o que é. Porque Ele é a fundamentação da igreja. É sobre Ele que nós erguemos nossas confissões.
É para Ele que nós adoramos nesse lugar. É para Ele que nós cantamos nesse lugar. É para Ele que a gente chora nesse lugar. É para Ele que eu atravesso o corredor e abraço uma pessoa nesse lugar. É para Ele que eu faço uma visita para o enfermo. É para Ele que eu visito uma pessoa que perdeu um ente querido. É para Ele. É só para Ele. Ele é a pedra fundamental. Eu não faço para sair na foto. Eu não faço para ganhar votos. Eu não faço para ser uma pessoa reconhecida. Eu faço para que o reino de Deus cresça. Porque Ele é a pedra. E tudo que eu coloco sobre essa pedra há de prosperar. O que não há de prosperar é o que eu firmo sobre a areia. Então, nós temos a seguinte equação. Quando Samuel pega um cordeiro e sacrifica o cordeiro, ele está comunicando àquele povo: vocês estão vencidos, vocês são vitoriosos através do perdão de Deus. Quando quando Samuel pega aquela pedra, ele diz: essa pedra também é Jesus. Então, qual é a comunicação desse texto? Eu imagino que seja isso. Vocês conquistam a vitória através do cordeiro e vocês sustentam a vitória através da pedra. É assim. Eu acho que essa é a equação ideal para nós como igreja. Sabe como é que a gente conquista a vitória? Ah, pastor, já sei. Se a gente colocar 7 estacas ao redor da cidade de Sertanópolis e ungir essas estacas com óleo e fazer um ato profético na cidade de Sertanópolis, a gente vai ser vitorioso. A gente vai vencer como reino de Deus aqui nessa cidade se a gente tiver o sangue do Cordeiro aspergido no nosso coração como comunidade. Ah, como é que nós vamos edificar o reino? Como é que nós vamos sustentar essa vitória? Já sei, pastor, mais ministérios, mais estratégias, quem sabe mais recursos financeiros, pastor, levantando a arrecadação, a gente pode avançar mais. Não. A gente conquista a vitória pelo sangue do Cordeiro e a gente sustenta a vitória pela pedra, porque se a pedra sair do alicerce, tudo desmorona. Tudo desmorona. Irmãos, com muito temor eu digo isso. Eu não quero ver essa obra desmoronar por ter colocado um alicerce equivocado. Eu não quero ver essa obra, esse ministério que Deus tem na sua vida desmoronar. Eu não quero ver esse ministério que Deus plantou em meu coração desmoronar, porque quando eu tiro a pedra, tudo desmorona. Quando eu tiro a centralidade de Jesus, tudo desmorona. Quando a centralidade passa a ser qualquer outra coisa que não seja Jesus, tudo desmorona. E se a gente quer sustentar a vitória, se a gente quer caminhar mais alguns anos até a volta de Jesus Cristo de Nazaré, a gente precisa conquistar pelo Cordeiro e sustentar pela pedra. E ambos falam de Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele que sustenta a obra e sustenta a igreja. E para concluir com você, eu queria fazer a seguinte pergunta: como então esse grito Ebenezer pode me ajudar a sustentar a minha vitória enquanto igreja de Jesus? Porque você é a igreja. Nós somos a igreja. Hoje nós comemoramos. Você, eu. A gente está com 83 anos, cara. Que legal, já pensou? Você vai encontrar uma pessoa lá fora e falar assim: bem-vindo ao octogenário. Não é, seu Romeu? Olha que coisa boa, um monte de gente agora na idade do senhor. O seu Romeu tem 82. 83. Olha que beleza. O seu Romeu nasceu em 1933, octogenário dentro da nossa comunidade. Então, seu Romeu, o senhor vai cumprimentar todo mundo aqui. Tem mais alguém octogenário aqui para a gente saber? Mais alguém 80? Ah lá, o seu Joás. Quem mais? Tem mais octogenário para não esquecer de ninguém? Vocês vão cumprimentar as pessoas e falar: bem-vindo à minha idade. Porque hoje, como igreja, a gente está completando 83 anos. Mas esses 83 anos em vitalidade, em poder e graça e a unção do Espírito Santo de Deus. Todos nós hoje somos octogenários. E a gente pode gritar hoje, essa noite: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra Ebenezer em hebraico significa a pedra que ajuda. Que coisa mais linda, é a pedra que ajuda. Graças a Deus, irmãos, que essa igreja não é fundamentada nas coisas dos homens. Graças a Deus que essa igreja é fundamentada na pedra de ajuda. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos sustenta, é Ele que ama essa comunidade e é Ele que faz o seu trabalho para manter-nos vivos e em pé, mesmo após 83 anos. Olha agora que interessante. Em primeiro lugar, eu vejo que esse texto apresenta gratidão. Olha lá, nos ajudou o Senhor. Quem foi que fez a obra? Foi Deus. Ou seja, Ele nos ajudou. Somos gratos a Deus. Se aprender a ser grato a Deus é aprender a valorizar a nossa história. É aprender a olhar para trás e falar: Senhor, muito obrigado. Obrigado pelas pessoas que passaram por aqui, mas obrigado pela provisão espiritual, obrigado pelo teu cuidado constante, obrigado pela história. Irmãos, tem que conhecer a história. Quem não conhece a história fica fadado a cometer os próprios erros da história. Olhar para trás é crescimento.
A vida não é feita apenas de para-brisa, a vida é feita também de retrovisor. Já pensou dirigir um carro sem retrovisor? Imagina você lá no volante, dirigindo seu carro, e aí você precisa dar um ré, e você não tem retrovisores, você só tem para-brisa. Você perde a referência e você pode colidir e causar destruição se você não souber usar os seus retrovisores. A vida é assim. A gente tem para-brisa, tem sonhos pela frente, porém a gente nunca pode esquecer de olhar para o passado, aprender com os erros, com os acertos e aprender a consultar o nosso passado, inclusive com gratidão, dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor fez isso conosco. Agora olha que interessante, quando eu visito o meu passado, eu não visito para ficar com ele. Quando eu visito o meu passado, eu não visito para abraçá-lo. Quando eu visito o meu passado, eu visito para agradecer. Obrigado, Deus, porque através disso o Senhor tem edificado a nossa história. Porque tem gente que quer ficar no passado. Tem gente que não quer viver o presente e nem sonhar o futuro. Ela quer agarrar o passado e falar: oh Deus, como era boa aquela igrejinha lá na Tuia. Oh Deus, aquele tempo da igreja do funil. Ah, aquilo sim era igreja. Ah, não tinha bateria, né? Ai, não tinha não sei o quê. Ah, como era bom aquele período. O outro, ai, como era bom o pastor fulano de tal. Ele pregava 20 minutos, o pastor deles prega 45, 50. Oh, como era bom. E a gente vai se apegando ao passado, e a gente vai se fortalecendo no passado. Não, irmãos, o passado é importante, mas a gente não pode agarrar com ele. A gente não pode se agarrar com ele. A gente consulta o passado. Você dirige de ré? Dirige de ré? Não, você dirige para frente. Você olha para o para-brisa, mas você consulta o retrovisor. Essa é a nossa trajetória. Olhe com gratidão. Vamos olhar para a igreja de 83 anos? Obrigado, Senhor. 83 anos, mas eu estou com o meu pé no presente e eu estou olhando pelo para-brisa, pelo que o Senhor quer fazer. E aqui que vem a segunda coisa. A segunda coisa é que é reconhecimento. O texto diz que nos ajudou o Senhor. Não é obra de homem. Foi Deus quem fez. O povo, o Samuel estava decidido a agradecer a Deus, não ao homem. Até aqui nos ajudou o Senhor. Não foi nossa batalha, não foi nossas armas, não foram nossos cavaleiros. Não, foi a ajuda que veio de Deus. Então quem nos ajuda é reconhecer, irmãos, que é de Deus. Eu sempre digo isso para vocês aqui: Deus não suporta idolatria. Coloque um homem na frente da obra e você verá esse homem cair. Pode ter certeza. Coloque um homem na frente da obra e você vai ver esse homem cair, porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Reconheça que se Deus fez alguma coisa nessa história de 83 anos, foi porque foi o Senhor que fez. Ele usou homens, usou mulheres, mas usou pelos forças do seu poder. Quem nos ajudou? O Senhor. Quem passou por aqui? Pastor tal, fulano de tal, e quem está agora é esse. Mas quem nos ajuda é o Senhor. Quem lidera? Fulano de tal, fulano de tal. Quem foi o conselho? Fulano de tal, fulano de tal. Mas quem ajuda é o Senhor. Essa é a certeza, reconhecer que a obra é dele e não nossa. E por fim, e aqui eu quero encerrar, expectativa. Porque o texto diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente, por favor. Eu fui jogador de futebol, pessoal. E essa palavra até aqui era uma palavra que nos desanimava muito. Sabe por quê? Porque a gente costumava fazer pré-temporada. O que é uma pré-temporada? Você pega alguns jogadores, ou melhor, o plantel todo, e leva a um determinado lugar para ficar confinado em torno de 30 dias. E 30 dias você não pega na bola de futebol. Você fica na caixa de areia, fica na piscina, você fica no elástico, você fica em testes de explosão. Você não joga futebol durante 30 dias. 30 dias são testes de resistência para fortalecer a musculatura. Pré-temporada é um período onde a gente se desgasta, onde a gente vai ao limite da nossa atuação física. Porque é exatamente isso, para gerar resistência para o resto do campeonato. E aí o que a gente fazia? Depois da primeira semana de testes e mais testes, nós sabíamos que tínhamos o final de semana de descanso pela frente, sábado e domingo. E então o nosso preparador físico, na sexta-feira, ele olhava para nós e dizia assim: muito bem, pessoal, muito bem, até aqui foi muito bem, agora a próxima é segunda-feira. A gente falava: meu Deus. Quando ele falava até aqui, significava que acabou? Significava que tem mais pela frente. 7 dias se passaram, 14 dias se passaram, e o treinador olhava para nós e falava assim: muito bem, pessoal, até aqui vocês estão indo bem. Eu falava: meu Deus, tem mais pela frente. Até que chegava um dia que ele falava assim: pessoal, acabou, vamos pegar o ônibus e vamos voltar para o nosso dormitório, porque agora acabou, vocês estão prontos. A nossa trajetória como igreja é de pré-temporada, irmãos. A nossa trajetória como igreja é de exaustão, sim.
é de entrega total, é de participação completa. Nós estamos sendo sim testados nessa vida. Por isso que nós precisamos olhar para a nossa igreja hoje e perceber, até aqui, porque até aqui nós chegamos, não significa que acabou, tem mais pela frente. Tem mais pela frente. Eu não sei se você consegue enxergar isso essa noite. Eu não sei se você consegue enxergar mais crianças sendo abençoadas aqui essa noite. Tem mais pela frente no ministério infantil, amém? Eu não sei se você está feliz com o nosso ministério de louvor. Eu sim estou, mas eu sei que tem mais pela frente. Tem mais gente sendo levantada e desperta para esse ministério. Eu não sei se você está contente com as nossas celebrações. Nós estamos fazendo uma celebração com uma capacidade boa, mas tem mais pela frente, irmãos. Até aqui nós estamos nos desgastando, nós estamos nos empenhando, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Tem mais pela frente, o Senhor sonha mais, tem mais desafio, tem mais vitória, tem mais luta, tem mais problemas, mas tem mais bênção, tem mais alegria, tem mais celebração em nome de Jesus para a nossa comunidade. E eu quero que você faça parte disso. Eu quero que no seu coração seja gerada uma expectativa, aonde você possa deixar as coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo, para o que Deus quer fazer na nossa comunidade através de você. Irmãos, não se esqueçam dessa palavra. Essa comunidade não é construída pelo pastor, essa comunidade é construída pela igreja, e você é a igreja. Seja grato, mas não se aprisione ao passado. Reconheça que não é o homem que faz, mas que a força é do Senhor, e a glória portanto é dele. Mas por fim, entenda que até aqui tem mais pela frente. Você não chegou no seu limite, você não foi o que você deveria ter sido, você não foi usado como deveria ser usado, você não está na capacidade máxima do seu potencial. Deus quer fazer mais na sua história, Deus quer fazer mais em você, nessa igreja, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, nós cremos que existem grandes coisas do Senhor para nós, por isso nós vamos cantar isso, que o Senhor é o Deus desse povo, Tu és o Rei dessa terra, Tu és o Deus que domina todas as coisas, e nós cremos que grandes coisas do Senhor ainda estão por vir. Ebenezer, obrigado, pedra de ajuda. Jesus Cristo, a pedra angular desse lugar. Nós te agradecemos pela tua presença e pela tua sustentação, mas não estamos satisfeitos. Queremos algo mais e maior que o Senhor tenha a fazer em nossas vidas e nessa igreja. Vamos cantar, irmãos. O Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. O Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como nosso Deus.
creio, Senhor. Se você crê, me ajude nessa oração. Se você faz parte dessa igreja de verdade, me ajude nessa oração. Grandes coisas o Senhor trará sobre nós, Senhor. Eu creio, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Oh! Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia, Senhor. Grandes coisas estão por vir. Mais uma vez, só as vozes, vamos dizer. Você crê nisso? Então diga: Grandes Senhor, coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Oh, Senhor, nós cremos. Somos gratos a Ti, Deus, por olhar para trás e ver uma história. Reconhecemos, ó Deus, que foi muita coisa construída, mas reconhecemos que está construída na pedra angular Jesus Cristo. Reconhecemos que temos muita luta adiante. Reconhecemos que temos muitos desafios pela frente, mas reconhecemos que o sangue do Cordeiro é sobre nós e que já chegamos nessa batalha vitoriosos. Já chegamos nessa guerra vencedores, porque o Cordeiro já foi sacrificado no alto do monte, enquanto nós estamos, ó Deus, no vale, em luta, em provação, vivendo para o Teu reino e lutando em prol da Tua verdade. Senhor, obrigado por essa comunidade. Continua sustentando com o poder do Teu Espírito Santo e continue abrindo os nossos olhos para grandes coisas que o Senhor tem para fazer. Grandes coisas o Senhor vai fazer no meio das nossas crianças. Tantas crianças serão levantadas como pastores, profetas, evangelistas, mestres. Oh Deus, abençoe os nossos adolescentes. Grandes coisas vão acontecer com adolescentes consagrados, dobrados, convertidos ao Senhor. Os nossos jovens, ó Deus, santificados, apaixonados por Jesus Cristo. Os nossos casais, ó Deus, vivendo a Tua palavra, discipulando uns aos outros. Os nossos idosos sendo tocados, amados, protegidos. Grandes coisas o Senhor fará aqui nesse lugar. E temos a certeza, Pai, de que o Senhor tem mais e mais, e nós nos abrimos a esse mais do Senhor. Conta conosco, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Daqui para frente, nós esperamos pela Tua provisão, em nome de Jesus. Aleluia. Se você crê nisso, você pode aplaudir ao Senhor comigo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Eu queria que você se assentasse um minuto, que eu quero só dar um recado para você. A hora que a gente for sair daqui agora, nós temos um bolo de aniversário para repartir com você. Aliás, você está fazendo 83 anos hoje. Parabéns, tá bom? Hoje eu quero te cumprimentar e dizer parabéns para você, octogenário. E você vai comer o seu bolo conosco. Não vai embora. No salão social a gente vai ter um bolo especial preparado para o seu aniversário de 83 anos aqui essa noite. Pode diminuir só um pouquinho para mim, por favor? Eu quero convidar aqui à frente as pessoas que estão envolvidas agora no processo eleitoral. Vereadores, candidatos à prefeitura, vice-prefeitura, que viesse aqui à frente, nós queremos orar por vocês. Todos que são candidatos, pode vir aqui à frente, sem vergonha. Desculpe, sem vergonha não. Deixa eu melhorar. Pode vir aqui à frente, né? Que esteja aqui conosco, senão não fica legal essa palavra não, tá bom? Os nossos irmãos, olha aí irmãos, que benção. Nós temos irmãos da nossa igreja que estão participando do pleito eleitoral.
E a gente vai orar por eles, mas não somente por eles, nós vamos orar por todos os vereadores da nossa cidade, pela próxima administração da nossa cidade. Nós não sabemos quem vai assumir, quem vai atuar, mas nós podemos orar pelos nossos governantes. E podemos fazer isso como igreja, irmãos. A gente não pode só ficar criticando, só apontando o dedo. Então daqui até o dia 5 de outubro, nós vamos orar todos os domingos pela eleição da nossa cidade, tá bom? Como igreja nós vamos participar orando, pedindo a Deus a bênção. E nós temos aqui esses irmãos que são membros da nossa igreja. Se porventura tiver alguém que não é membro da igreja, pode vir à frente. Sim. Os presidentes de partido que aqui estão também podem vir aproveitar esse momento para a gente orar por vocês. Presidentes de algum partido que estejam aqui, pode vir que nós vamos orar por vocês. Pedindo a bênção de Deus também para a direção, para as propostas, para essa campanha. Irmãos, estamos aqui com pessoas que querem fazer para a nossa cidade. Conheça, converse, discute as propostas, entenda e veja quem você vai optar para fazer o seu processo de escolha e o seu voto. Faça consciente. Pelo amor de Deus, não venda o seu voto. Não faça esse prejuízo com você mesmo. Ame a sua cidade. Coloque uma pessoa decente, de caráter, que não vai oferecer dinheiro para você votar nele. E eu preciso que você entenda isso. Ore pelo processo eleitoral. Veja os irmãos da nossa igreja. Converse com eles. Escute o que eles querem para a nossa cidade. E saiba que eles têm a oportunidade de estarem servindo conosco na igreja e na prefeitura. Portanto, ore por esse processo e ore por cada um deles. Nós temos o Carlinhos, o Léo, o Reinadinho e o Wagner. E o Obadias, que é presidente do PSC. E nós vamos orar. Convidar o pastor João que venha fazer essa oração. Convidar você a se colocar em pé mais uma vez e estender a sua mão para cá, abençoar os nossos irmãos, abençoar o processo eleitoral da nossa cidade, que a Sertanópolis seja ainda mais linda do que ela é pelas eleições que estão chegando aí. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, por sabermos que Tu és o nosso Deus e que o Senhor tem preparado coisas maravilhosas para a Tua igreja e para esta cidade, ó Pai. E agora que nós estamos caminhando para o momento, ó Deus, de eleição, rogamos que Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja tomando os nossos pensamentos, tomando os nossos sentimentos, ó Deus, direcionando-nos para elegermos as pessoas que o Senhor tem no Teu coração para dirigir a nossa cidade. Nós colocamos diante do Senhor os nossos irmãos aqui na frente, ó Deus, que se dispõem nas Tuas mãos para fazer aquilo que está no Teu coração. Por isso nós pedimos que Teu Santo Espírito esteja abençoando, Senhor, que eles tenham as propostas do Senhor para esta cidade, Senhor, e que o Senhor esteja usando-os para a glória e louvor do Teu santo nome. Que Teu Santo Espírito, ó Deus, acompanhe e ilumine suas mentes e que o testemunho deles, como candidatos, ó Deus, seja realmente um testemunho de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nós abençoamos também os presidentes de partidos, ó Deus, pedindo que da mesma forma o Senhor os coroe com a Tua graça, paz e amor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e para sempre. Amém. Irmãos, não vou comentar vocês na porta não. Vamos direto para o salão, canta parabéns, come o bolinho, parabéns pelo seu aniversário. Não saia sem dizer parabéns para você, tá bom?